Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'yimeru. Com Shana Tová, Shana Tová, já podemos falar Shana Tová à vontade, estamos em Elul, né? E, enfim, é muito bom estar começando aqui a quinta-feira com vocês, com os amigos de sempre de quinta e com os amigos também da internet que me sugeriram falar aqui o nome das pessoas, porque realmente são pessoas que sempre estão. A Mara Kreiser, né? Sobrinha do Germano, a Débora Rosman, o Richard, que hoje não está, mas está. Temos aqui a Benilce, que também está falando de São Paulo, a Biabar, a minha mãe, Priscila, Charles, Dona Clara, Michel, Gustavo Zimmermann de Orlando. É isso aí. Hoje vamos falar de Shoftim, né? Shoftim, para mim, é Tzedek, Tzedek, Tirdof, que quando foi recitado, eu vi que o Germano até balançou, que realmente é emocionante. Ele persegue a justiça. Isso é um DNA dele, a gente percebe isso e acredito que tenha sido a vida toda. Então, essa é uma paraxá muito própria nesse sentido para o Germano. A gente fala de Tzedek, Tzedek, Tirdof, e a pessoa balança, porque realmente é uma coisa que tem muito a ver. Mas a Faraxá não é só disso, certamente não é, e eu falei disso porque realmente me tocou na hora que falou ele. Né? E o Germano, assim, para quem conhece, para quem não conhece, é o decano nosso aqui dos Minyanim. Ele começou isso com o Rabino Goldman na década de 80, se eu não me engano. E, enfim, hoje a gente está nesse estado da arte aqui, com gravação, e tudo mais, mesa assim, aqui a gente vai sempre melhorando, quiçá daqui a 10 anos, 20 anos, o que vai ser esse milhão? Espero que seja melhor do que hoje. E é isso, Germano, obrigado por ter aceito o desafio, né? Eu vou contar também uma coisa, o Germano, sempre que eu convido, ele fala assim, você vai achar alguém e eu estou sempre pronto. E é verdade, ele sempre tem um papel, sempre está salvando a gente há anos. Ele me fala isso, ele me dá força para estar organizando isso. E de vez em quando eu falo, não, Germano, a gente quer te escutar. E hoje é o dia. Germano, está contigo. Bom, o que o Vitor hoje me colocou para falar de Shoftim é que ele disse que ia viajar, ia estar um tempo fora e precisava determinar alguém antes de ir viajar. Então, cá estou eu. Vitor normalmente faz uma apresentação que eu vou fazer de uma maneira muito simples. Eu sou engenheiro e ativista da área. Sou engenheiro da turma de 1956, hoje aposentado. E creio que frequento a área desde 1987. Tendo pertencido tanto a diversas comissões, bem como a diversas diretorias. Hoje, decano das quintas, com grande dificuldade de audição, continuo tendo o prazer da nossa convivência. Desejo dedicar meu estudo à memória da falecida esposa Dora, cujo yahrzeit será lembrado na próxima segunda-feira. Estamos lendo o Deuteronômio, que é o 5º livro da Torá. O nome, derivado do grego, significa segunda lei, enquanto a tradução do Plaut utiliza uma cópia deste ensinamento. Um dos principais temas do livro Deuteronômio é como os israelitas se preparam para entrar na terra prometida.
Sua liderança, quando estavam no deserto, era divina e milagrosa, mas essa liderança se tornaria mais natural quando eles entrarem na terra. Seria exigida uma liderança nova, mais humana e mais natural. Uma das formas de liderança discutidas na Paraxá dessa semana é a realeza. Até o século XII, antes da Era Comum, o sistema monárquico do governo não apareceu na história judaica. A justiça era administrada por anciãos. No século XII, o profeta Samuel coroou Saul como rei de Israel. O rei Josafá, no século IX, antes da Era Comum, reorganizou o sistema de distribuição de juízes por cidades de Judá. Constituíram um Supremo Tribunal chamado Sinédrio, cujas decisões tinham força de lei. A monarquia do antigo Israel era constitucional. A Torá era a Constituição e Deus era o Rei dos Reis. Por isso, o rei ocupava seu lugar apenas pela graça de Deus. Essa expressão faz parte do título de um monarca britânico até hoje. Quando o templo e o Estado foram destruídos, a lei sobreviveu e seus princípios permaneceram. No versículo 16, 20, lemos: justiça, justiça perseguirá, que é a síntese da prescrição da Torá para o ordenamento social da sociedade. Sendo a lei a obrigação, a regra e a norma, e sendo a religião referência ou respeito às coisas sagradas. A conquista de uma sociedade justa representa um objetivo prático e sua busca pode ter êxito e engendrar também o amor. Gerando uma sociedade amorosa, no entanto, permanecerá um ideal se não for fundada na lei. A lei judaica ficou conhecida como Alahá, o caminho a percorrer para cumprir a intenção divina. Por outro lado, agir com benignidade era agir com justiça. Tzedek, a palavra para justiça, e Sedaká, a palavra para dar aos outros, representam o mesmo objetivo. Quanto ao Haftará, o autor é desconhecido, comumente referido como Deutério Isaías, e se dirige às pessoas que há décadas viviam como exilados na Babilônia, no século VI antes da Era Comum. Ela é a quarta Haftarot de consolação, lida em dias consecutivos entre Tisha B'Av e Rosh Hashanah. Jerusalém é chamada a Cidade Santa. Muito antes da época de Isaías, a ideia de que a cidade tinha um relacionamento especial com Deus e Israel estava profundamente enraizada na consciência do povo. Desde que Davi arrancou a cidade dos Jebuseus por volta de 1000 antes da Era Comum, ela se tornou a capital do Reino Unido e depois que seu filho Salomão constituiu ali o templo, o povo judeu considerou para sempre a cidade como símbolo de suas esperanças. Foi carinhosamente considerada a cidade de Davi e a promessa de um governo eterno que Deus havia prometido a ele e aos seus descendentes foi durante muitos séculos um sonho sempre presente e em épocas posteriores foi transmutado numa experiência messiânica. Jerusalém faz parte das orações dos judeus, tornou-se parte do folclore e objetivo da lei religiosa. Na consciência judaica, era em todos os sentidos a cidade de Deus. Em reflexões místicas, havia uma Jerusalém celestial e uma terrestre, e os cartógrafos mostravam a cidade como um umbigo ou o centro da terra. Devastada pelos babilônios no século VI antes da Era Comum, pelos romanos no primeiro século depois de Cristo, objeto de guerra política e religiosa por quase 2000 anos, continua sendo o foco da oração e da esperança judaica até hoje. Mas também, para os cristãos e os muçulmanos, a cidade é dotada de um profundo significado religioso. Para os cristãos, é o lugar onde a vida e a morte de Jesus se tornaram o início de uma nova fé mundial,
com edifícios e locais sagrados que marcam sua jornada. Para os muçulmanos, é a cidade da viagem sobrenatural de Maomé e da rocha sagrada sobre a qual Abraão ofereceu seu filho. A esperança judaica busca uma resolução para as diferenças políticas e religiosas que cercam a cidade santa, quando essa será um símbolo de paz universal, um tempo em que as nações transformarão suas espadas em relhos de arada, suas lanças em foices, nação não levantará a espada contra a nação, e eles não estudarão mais a guerra. Após essas considerações ao longo de séculos, retorna-se a síntese da prescrição da Torá para o donamento social da sociedade. Justiça, justiça perseguirá. Então, tentei esclarecer a amplitude do significado de justiça, apelando para uma querida amiga, advogada, muito estudiosa e competente, que milita nas questões judiciais sobre o tema justiça. Resposta. Quando pretendi escrever a monografia de conclusão do curso sobre o que é justiça, fui demovida da ideia por ser um assunto complexo. Retorno para um pequeno detalhe na imensidão da vida judaica, procurando entender o critério de justiça utilizado para proibir que mulheres em Jerusalém leiam a Torá no Cótel, como ocorreu novamente na celebração de Rosh Chodesh. O ordenamento social que a diretriz religiosa vinculada ao governo considera justo determinou uma ação que, na minha avaliação, é injusta. Procurando um caminho na complexidade do tema, busquei simplesmente a definição, justiça por definição, o princípio que inspira o respeito de cada pessoa e pela atribuição de que é devido a cada um, e sendo a atribuição o direito de cada um. Para mim fica claro que as mulheres desejosas de ler a Torá têm esse direito e, consequentemente, devem ser respeitadas. Termino com o desafio de como enfrentaremos o nosso cotidiano, tendo sempre em mente a prescrição da Torá. Justiça, justiça perseguirá. Mano, tinha quase certeza que você ia pegar nesse ponto, porque realmente como eu disse no início, é um DNA teu, né? Você sempre pega as questões assim pelo que é justo, pelo que é certo e não dá carinho na cabeça quando a coisa não te parece justa, não te parece certa, né? Eu vou deixar aqui aberto para quem quiser falar. Na verdade, bom dia a todo mundo. E obrigado, Germano, pela essa condução justa. E eu quando cheguei aqui, eu falei, pô, Vitor, acho que eu vou falar pouco hoje porque eu estudei pouco. Mas a gente não precisa estudar muito sobre justiça, né? Então, me ocorreu uma questão que quando o André estava rezando ali, e justiça buscará, estava logo no começo, eu fiquei refletindo o que acontece quando certas opiniões ou certas decisões, elas, apesar de estarem escritas, elas são interpretadas, e quando elas são interpretadas, elas deixam de ter uma única visão sobre isso, e você falou um pouco sobre isso no teu estudo. Vou dar um exemplo atual e simples. O VAR. O VAR foi criado para ter um pouco mais de justiça num jogo de futebol. E ainda assim é polêmico. Porque o VAR vai lá, mostra, tem um cara na cabine lá olhando, junto com mais 2 pessoas, tem o árbitro que vai lá na televisãozinha, e aí passa a ser tudo relativo, porque eu acho, porque eu vi, porque eu acho que eu vi, porque talvez eu tenha visto, mas tem que se tomar uma decisão. E o problema da justiça é que
a gente vive de uma decisão final, que nem sempre é salomônica. Então, me assusta hoje a quantidade ou a capacidade do ser humano de interpretar. E, com isso, a busca da justiça, me parece que ela é mais cansativa, ela é mais dolorosa. Infelizmente, a gente nem sempre acha que está justo aquilo que a gente está discutindo ou que a gente precisa tomar uma decisão. Então, me ocorreu essa história do VAR porque é difícil. A justiça ela é difícil. Agora, é a busca da justiça que torna a gente melhores sempre, mais corretos. É sempre buscar estarmos mais corretos diante dos outros ou até mesmo com nós mesmos. Posso jogar uma pimenta? A gente deve buscar a justiça ou a pacificação? Tem o Netziv, é um sábio que volta e meia eu cito aqui, numa outra paraxá. Ele fala que, naquela porção da Torá que Moisés nomina 70 sábios, tem uma porção aí que ele nomina 70 sábios. E aí o Netziv fala o seguinte, por que aconteceu isso? Porque Moisés, enfim, a interpretação do Netziv, ele já sabia quem estava certo e quem estava errado. Ele era tão assim, profeta, tão capaz, então ele já sabia. E muitas vezes você saber exatamente, né, quem está certo e quem está errado, não leva à pacificação, né? E aí esses 70, digamos assim, eram pessoas mais comuns, pessoas que não tinham essa visão exatamente o que estava certo, o que estava errado, que se colocavam no lugar do outro, e então eles facilmente chegavam à pacificação de uma maneira mais natural, né? Nessa história do juiz, né, voltando aqui para o juiz, por exemplo, se você dá um pênalti errado, você pode compensar dando o pênalti errado para o outro time logo a seguir? Né? Muitas vezes acontece um pouco disso, não está escrito, não fica declarado, mas claramente, né, quando o cara faz uma besteira e ainda dá tempo, ele compensa, né? Então, isso talvez pacifique as situações, né? E quando você busca a justiça estrita, que é um caminho aqui apontado, que realmente é uma coisa que a gente deve buscar sempre, né? Mas sempre à custa de quê? Né? Aqui tem outras passagens, por exemplo, interessantíssimas. Né? Manual de conquista, né? Você, quando conquistar um outro povo, você não derruba as árvores. Né? A rigor, né? Quando você conquistava, era para, né, terra arrasada, conquistar tudo, pegar tudo. Mas tem sempre assim, um contraponto, né, de buscar uma pacificação. E, enfim, essa paraxá tem várias situações assim, né, de apontar o equilíbrio. Abro de novo aqui. Sinai, deixa eu passar. Me ajuda. A gente mudando a talvez ache aqui mais rápido. Obrigado. Parabéns ao Germano, nosso decano, pelo estudo. O que é justiça, né? Assim, eu milito na área, né? Fiz direito, fiz mestrado em direito, advogo há uns 20 anos, e eu te confesso que eu não sei dizer o que é justiça. O conceito de justiça, per si, ele é subjetivo, né? Porque o direito não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana. E posso estar errado do que eu vou falar agora, mas qual é a minha percepção que eu tenho hoje em dia? Muita coisa de errado ao longo da história foi feita buscando uma suposta justiça. Você tocou num ponto muito interessante. O que a gente quer como sociedade? Justiça ou pacificação social? Eu me considero um pragmático e um pacifista. Então, eu acho que mais importante do que a gente tentar buscar eminentemente na perfeição asséptica da coisa, o que é o mais justo, é a gente tentar buscar uma sociedade melhor. Uma sociedade em que as pessoas consigam viver melhor umas com as outras, né? Então, eu, por exemplo, acredito que mais importante do que a gente, às vezes, buscar uma justiça que pode ser extremamente dura, de repente
na acepção do direito, pode ser o mais certo, mas ela socialmente é menos eficiente, né? Ela gera menos prosperidade social para a gente que vive. Porque, no fim das contas, o direito serve para nós, seres humanos, né? Não para códigos e livros, né? Então, eu quero acreditar que a gente deve buscar mais do que justiça, pacificação social, prosperidade social, previsibilidade, segurança jurídica, para que todos possam ter uma vida mais vida, uma vida mais real, né? E menos utópica, buscando, às vezes, o conceito ilusório de justiça. Que muitas vezes o que é justo nem sempre é o melhor para a sociedade. Minha humilde contribuição aí. Quer fazer ping-pong? Será? Ou quer passar para o Willy, que é mais velho? Um é mais velho, outro é mais inteligente. Há controvérsias. Bom dia a todos. Germano, parabéns aí pelas suas palavras, forma de falar. E eu queria dizer para vocês, complementar o currículo aqui do nosso amigo, que na nossa tradição, às vezes, a ação é mais importante do que o pensamento. Fazem 30 e poucos anos, a Ari concretizou um sonho antigo, né, que era as mulheres subirem na Torá, que o Germano citou na fala dele. E o Germano foi o maior defensor, um dos maiores, eu diria o maior, eu participei dessa época também, dessa iniciativa, sendo solidário a isso. E participando, me lembro a gente conversando, a gente já tinha feito Bar Mitzvah há muitos anos atrás, né? Mas nós subimos nessa primeira aliá, um movimento que começou, na verdade, com o Rabino Gretz, mas só foi concretizado anos depois, ainda quando, algum ano depois, iniciado antes, mas o Rabino Gretz saiu da área, terminou o seu período aqui e viajou, e o Rabino Goldman ficou mais alguns meses, foi com o Rabino Goldman que teve aquele primeiro serviço religioso. Lembra, Giovanna? Claramente, né? Sobre a justiça, eu agradeço aí as palavras do nosso amigo. Eu acho que quando a gente vê o que acontece no nosso país, nos três poderes pela democracia, ou o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, isso tudo fica muito embaralhado. Ou até quando a gente fala da questão da justiça da Torá, quando a gente ouve, a gente está passando por um dos momentos mais difíceis do povo judeu, de antissemitismo, e quando as pessoas e países clamam por uma justiça, que eu não digo nem que sim, nem que não, mas que não colocam foco no que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Isso deixa muitos de nós, acho que a maioria dos judeus, não todos, mas bastante mobilizados. Hoje é uma data importante também em termos da justiça de nós como judeus, porque hoje marca 63 anos da marcha em Washington conduzida por Martin Luther King, que foi talvez o maior líder do movimento negro de liberdade nos Estados Unidos. Mas por que eu quero ressaltar isso? Porque ao lado dele caminhou, lado a lado, o rabino Abraham Yoshua Heschel, que foi um dos maiores expoentes da sua geração como rabino, principalmente no mundo do judaísmo liberal. Bem, para terminar, nós estamos em Elul, como foi dito, momento da gente estar falando de justiça, a gente teoricamente vai ser julgado e confirmado, né? Em Aminoraim, momento da gente pensar nas nossas reflexões. O Razan fez uma associação lá com o Cadiz, que eu acho que não era muito
pena que ele não está aqui, não sei se é a coisa mais adequada, embora tenha a ver com a memória, mas tem muito mais a ver com a questão da renovação. Para finalizar, coloco a voz para o Silvio, pela belíssima toque do chofar. Bom dia a todos. Então vamos agora passar para o mais velho e depois Silvio. Tá? Então, bom dia. Desde que eu tenho comparecido aqui a essas reuniões, que para mim é uma questão até de formação de vida, que eu tenho aprendido as coisas aqui, eu acho que se nós seguíssemos não o vá, a Torá, acho que a maioria dos problemas estariam resolvidos, a justiça estaria resolvida. O problema é que quem interpreta são seres humanos, né? E o problema que a gente está esquecendo aqui, eu não vou contar a piada, depois eu conto quais são os 5 maiores judeus que mudaram a humanidade, e a gente está esquecendo o judeu talvez mais recente que tenha mudado a humanidade foi Freud, né? E o Freud chamou a atenção, olha, o comportamento individual não é uma coisa muito simples, não está somente envolvido com a sua inteligência, mas com todo o seu desenvolvimento afetivo, desenvolvimento sexual, e a gente não pode esquecer que cada um tem os seus sofrimentos, tem a sua vida, que marca as suas decisões. Então, acho que não dá para abstrair os problemas individuais de cada um, que mudam as coisas, né? Então, seria interessante interpretar a partir do que foi a vida de cada um, entendeu? Por que foi para cá, foi para lá, por que o indivíduo... quais são as suas frustrações financeiras, frustrações sexuais, frustrações afetivas. Então, eu acho que a coisa o VAR seria o mais simples para resolver, mas, mais uma vez, tem ali um indivíduo que tem seus interesses, suas frustrações, e ele toma as decisões e a pessoa final toma a decisão. E eu acho que esse é um componente que não dá para... eu acho, particularmente como médico, não dá para abrir mão, que é o comportamento, a vida pessoal de cada um. Eu falei que ele era mais inteligente. Agora é Silvio, então. Bom, Kartoff, a todos, parabéns ao Germano por mais esta apresentação, parabéns ao Hélio, que em algum momento desse mês aniversariou, eu não, alguma, não foi, não é agosto, não foi, bom, setembro, tá bom. Eu sabia que estava próximo, mas não sabia exatamente. Então, o que eu vou falar, possivelmente estarei repetindo o que, em algum momento, já ouvimos e aprendemos aqui. Um dos ensinamentos que a gente ouviu é que o tzedek é repetido por tzedek, porque, então, o autor ou os autores já sabiam das disputas e de que, como foi comentado aqui, interpretações ou jurisprudência, que é muito difícil de dizer. Quer dizer, esse tzedek seria como uma vacina contra extremismos, porque é muito que aqueles que se acham que são os únicos detentores do tzedek na visão deles, existe outra visão, existem outras visões de tzedek que também certamente terão suas virtudes. Portanto, o autor bíblico já era tão sábio que não se limitou a tzedek uma vez, a mais que uma interpretação, assim como o Germano e outros aqui também chegaram a colocar. Agora, outra coisa,
na frase que foi lida, é tzedek, tzedek, tirdof. Eu não sou hebraísta, longe, muitos quilômetros de distância, mas também aprendi que tirdof quer dizer perseguir. Outra ocasião que aparece na Torá, o tirdof, é Aharon, o irmão de Moshe. Ele é conhecido como ele não Orev Shalom, mas sim ele também perseguia o mesmo verbo do perseguir, Tirdof. Para Aaron, ele não se bastava em querer Shalom, e sim perseguir. E aqui também a palavra o verbo é perseguir. Então, que não sejam somente palavras das nossas bocas, mas sim que a gente encontre alguma forma, por menor que seja, de perseguir Shalom, ou no caso, aqui nessa paraxá, perseguir a Tzedakah, e que o incentivo para não ficarmos tão estáticos, e sim isso com uma coisa dinâmica que a gente correr atrás, e num português moderno, correr atrás das coisas, correr atrás do Shalom, e no caso aqui, correr atrás da Tzedakah. Basicamente é isso. Fazer mais um apontamento, uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. Eu mesmo me choquei quando vi isso alguns anos atrás. Muita gente acha que um dos maiores problemas do Brasil, temos dificuldade para a gente atrair investimento, capital, que é útil, obviamente, para qualquer coisa em sociedade, é a corrupção no Brasil. Claro que a corrupção atrapalha muito, tem que ser combatida. Mas o fator número 1, já que a gente está debatendo o tema justiça, de dificuldade para atrair investimentos, empreendedores para cá para o Brasil, é insegurança jurídica. O cara não sabe o que ele vai encontrar aqui, não tem previsibilidade. Então, voltando àquele ponto, você tocou num ponto muito interessante, Silvio. Cada um tem um conceito de justiça. Eu já tive debate em grupo de estudo jurídico, em que uma pessoa tinha uma visão mais positivista, achava que justiça é o que estava no código, a outra tinha uma visão mais de ativismo judicial, a outra tinha uma visão mais ideológica, eu, particularmente, tenho uma visão mais pragmática de justiça. Então, assim, o que é justiça? Essa busca, às vezes, ela é inócua, e talvez muito mais importante que isso seja a gente criar um ordenamento que consiga prever um mínimo de previsibilidade e segurança para as coisas fluírem, né? Porque foi um dado realmente que me chocou. Eu sempre achei, o que é a pior coisa no Brasil? A gente vê uma corrupção, né? Não. Coisa que mais atrapalha, imprevisibilidade, insegurança para quem vem para cá construir alguma coisa. É isso. Eu vou pegar um gancho aqui no que ele falou. Eu não sei se você está falando exatamente de regulatório, que eu acho que esse é um dos problemas sérios do Brasil, que muitas empresas da área de petróleo saíram, principalmente de alguns setores. Mas eu acho que esse é um cenário que valeria muito, embora ainda continue valendo, há um mês atrás. Só que hoje a gente tem uma outra realidade que eu acho que é muito mais perversa, que é a medida de taxação dos Estados Unidos ao Brasil por questões não econômicas e sim políticas, e que lá não segue, que tem um dono atual e que não segue nenhum padrão de distribuição. Mas eu queria, na verdade, fazer 2 comentários sobre questões de justiça na Torá, um na Torá e outro da realidade, que me vem à cabeça, e eu gostaria até que alguém pudesse contrapor ou falar, talvez o próprio Germano. A gente encontra na Torá uma passagem que eu não sei se aparece mais de uma vez, mas que é muito famosa, que é olho por olho, dente por dente, que para mim é a expressão máxima de justiça, e que hoje não é seguido isso, será válido naquele tempo. Talhão.
E a outra questão é que, por exemplo, Israel não tem uma constituição, mas tem leis, e a lei permite pena de morte. E, pelo que eu sei, só teve uma pena de morte até hoje, que foi o Eichmann. E isso chama também a atenção. Só isso, comentar a passagem que pediu, se alguém quiser comentar. Bom, eu vou fazer umas pequenas observações do que eu fui ouvindo. Primeiro, queria lembrar ao Hélio que antes das mulheres serem chamadas a Torá, aqui na área nós tivemos a primeira ação, foi mulher e homem sentarem juntos. No início era uma coisa até meio estranha. As 3 primeiras filas era proibido, homens de um lado e mulheres do outro. E nós, então, lentamente começamos no galpão, sentando juntos, até descermos para o salão, até que hoje é uma coisa rotineira. Então, ainda antes das mulheres serem chamadas a Torá, ainda teve esse preparo, deixa eu dizer assim. Eu estava pensando sobre justiça, e o Coelho falou, ser justo obriga a penalidade. Eu fico imaginando que é um ser humano julgar tendo que criar uma pena. Depende do juiz, ele pode ser extremamente severo ou não ser, mas a lei é a mesma. Então, nós estamos falando de seres humanos que, por mais que ele seja íntegro, ele estará sempre voltado para a maneira como ele vê o mundo, deixa eu dizer assim, né? Sobre a questão da guerra que você tinha levantado, hoje me incomoda bastante a posição de Israel hoje em relação ao Hamas, porque a técnica que está sendo utilizada, ela não coloca como um anteparo para quando você dá o disparo. É compreensível, por um lado, porque está protegendo a sua tropa. Mas as leis de guerra, eu acho que não são preservadas nesse momento muito duro que é uma guerra. É difícil da gente absorver. Eu acho que era essas as questões que eu queria colocar. Eu, assim, corroborando com o que você acabou de falar, tem uma citação aqui nessa paraxá que diz o seguinte: ao conquistar, não se deixe desviar, não se deixe assimilar ao conquistado. Quer dizer, no momento que você, ao conquistar, usa as práticas do teu adversário, ele que ganhou a guerra, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que nós não somos a outra parte, né? E às vezes fazer a crítica interna, né? Essa semana, raramente, né, houve um pedido de desculpa, o Nathaniel Bibi e vários outros aceitaram que foi um erro enorme o que aconteceu com os jornalistas, e realmente indefensável o que aconteceu. Ah, é um colateral de guerra? É. Mas, enfim, eu todo dia rezo de manhã, há 3 anos, para que essa guerra seja rápida e para que nós não viremos o adversário. Porque motivos talvez tenhamos, né? Foi selvagem, foi terrível o 7 de outubro. Agora, nada justifica a gente deixar de ser quem nós sempre fomos. De uma maneira mais dura, eu estou lembrando um fato de um nazista matando um judeu e outro judeu ao lado rindo. O nazista pergunta, como que você está rindo? Eu estou matando o judeu? Eu estou rindo porque eu não sou você. Quer falar, né? Depois, tá? E a gente já vai terminar. Tem alguém aqui? Não, não, é apenas uma
uma sugestão. Dentro do que você falou da questão dos indivíduos, como é que é o nome dele mesmo? Eu sei que ele é médico, mas como é que é o nome dele mesmo? Willy. Não, dentro da, Willy. Dentro da questão que você colocou dos indivíduos, não sei se o conceito de outsider e o Norbert Elias, não sei se vocês conhecem. Norbert Elias é um sociólogo alemão e tudo mais. O livro dele, Sociedade dos Indivíduos, trata justamente dessa questão dos indivíduos nas redes individuais, nas redes sociais, os outsiders, aqueles que estão, de certo modo, excluídos, né? E aí eu estava vendo aqui rapidamente a biografia dele. Ele nasceu no final do século XVIII, em 1800 e final. Ele nasceu na Alemanha, viveu na Alemanha nazista, saiu da Alemanha nazista, morreu na Holanda, me parece, e aquilo que você falou, as marcas, as escolhas, trabalham os conceitos. Então, se você pegar os livros que ele escreveu e analisar por esse foco de quem era o indivíduo Norbert Elias, você dá um significado muito maior. Então, eu acho que quando a gente está analisando, estudando, eu acho que se a gente focar nos indivíduos, na história dos indivíduos, a gente tem também uns significados maiores. E o caso mais próximo nosso são os relatos, né? Os relatos dos sobreviventes, seja os sobreviventes da Shoah, seja os sobreviventes agora do 7 de outubro também. A cada relato, eu acho que a gente passa a carregar, o relato passa a ser nosso também, né? Que a gente tem aquela responsabilidade e o significado que eles trazem. Então, eu acho que se a gente focar sempre no micro, mas no macro, no individual e no social, a questão da justiça pode também, passa por esse prisma também. Eu queria, fugindo um pouco a esse assunto, lembrar uma coisa que me veio à mente. Quando a gente fala justiça, justiça perseguirá, a justiça de ontem é a justiça de hoje? Ela será a justiça de amanhã? Então, eu acho que a gente tem que olhar esse tema com bastante cuidado, porque julgar o que é justo, é preciso que a gente se coloque no nosso tempo, e aí obriga a uma série de posições que às vezes são razoavelmente divergentes, mesmo no nosso pequeno mundo judeu. Mas é o que a gente persegue, é tentar buscar de uma certa maneira o que nós entendemos que o mundo muda e nós devemos mudar também, e a justiça deve vir junto. Então, assim, vamos então terminar. Estamos praticamente fechando com 1 hora, um pouquinho menos de 1 hora, mas agradecendo muitíssimo ao Germano por mais esse estudo, por mais essas palavras. Agradecer a todos pelos comentários, pelas adições e, enfim, e queria aqui fazer alguns anúncios importantes, tá? Hoje às 19h30, vamos ter o Lawrence Hoffman, tá? Ele, enfim, uma presença muito ilustre. Ele não está no Brasil, mas ele é o convidado de honra, vai entrar por Zoom e vai falar sobre 100 Jewish Books, às 7h30, tá? É um evento da biblioteca e também vai ter a presença do rabino Joseph Edelheit. Eu acho que uma coisa realmente imperdível, tá? Esse é o Clube do Livro, tá? Bom, ainda em linha com os anúncios, quer falar sobre isso? Então, vai ter online o rabino Lawrence Hoffman. Além do rabino Edelheit, que é excelente experiência, o rabino Hoffman é nada mais, nada menos que um dos maiores expoentes do judaísmo liberal. Hoje é um rabino de 83 anos, ele tem mais de 40 livros publicados, e ele sempre defendeu e defende a questão do pluralismo na religião judaica, principalmente. Eu acho que vale a pena vir realmente assistir o rabino Hoffman. Só corroborando aí o Vitor. Excelente. Enfim, uma situação única, né? 83 anos, ativo, um expoente assim, dos maiores, que vai estar dedicando tempo à ARI nesse evento de hoje. Bom, amanhã vai ter um Kabbalat Shabbat muito especial com a Hazit liderando, os jovens da Hazit, teatrinho, arcadot, pintura facial, não sei se a gente vai querer se pintar, mas
vai ter, né, Peolot, e aqui está muito simpático. Eu vou, você também. Então, fica assim dito. E ainda na linha dos anúncios, né, reservem suas cadeiras de Amim Noraim. Vão aqui em cima, a Adriana Meirelles está lá sentadinha esperando. Ah, tá caro, fala comigo, tá? Mas não deixem de marcar as cadeiras. Importantíssimo para a área, importantíssimo para vocês. Uma das coisas mais importantes é a gente estar junto nesses Yamim Noraim que se aproximam, tá? O Oren está chegando semana que vem, né? Semana que vem o estudo já vai ser com o Oren e vai ter na sexta-feira um Kabbalat Shabbat Baruch Rabá do Oren, lançamento também no roteiro turístico judaico do Rio de Janeiro. Vai ser lançado pelo Flávio Vale aqui na área. Tá? Que mais? Posso falar? Eu acho que, claro. O Grupo Guilá, toda quarta-feira, que a Débora Rosman tem reunido, queria só fazer uma observação, porque originalmente as pessoas podem ser que podem ler, não, já foi ontem, mas podem pensar que o Grupo Guilá originalmente era para pessoas da melhor idade, ou não sei o quê, e a Débora tem feito um trabalho muito mais amplo, e ele realmente é muito interessante e aberto para qualquer pessoa, para qualquer aposentado ou pré-aposentado, ou qualquer idade. Não, assim, tem não aposentados, porque tem programas, evidentemente, que às vezes interessa a pessoas mais velhas, mas tem tido encontros, inclusive o Raul já participou, eu estive lá ontem, e tem assuntos que são assuntos aqui igual a gente, discutindo coisas, apresentando e debatendo vários temas, enfim, ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, do que simplesmente um encontro de pessoas acima de X qualquer coisa. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse ter esses eventos gravados também. Tá, esses eventos estão sendo gravados, mas Não, gravados e disponibilizados. Vão ser colocados. Eu acho que seria muito interessante. Vão ser, o quê? Da Aguilar? Aguilar. Tá. Vamos anotar. Bom, eu queria aqui falar sobre uma oferta que vai começar cada vez mais a aumentar. Coral da área. Para quem tem gabarito para cantar, vai ser um coral regido pelo Maestro Oren. Olha que eu não estou chamando de Razan, estou chamando de Maestro Oren. Então, vão começar as seletivas. E olha, quem teve um sonho de participar de um coral de alto nível, vai ser na terça-feira, toda terça-feira, 19 horas. Depois vai ter Havurá do Oren, toda quarta-feira. Grupo de estudo com o Oren. Tá? Acho que vai ser 17 horas. Tá? A partir da semana do dia 8. Tá? Depois, vamos ter oficinas de cantos de reza, tá? De filot, nas quintas-feiras, também com Oren. E aí emendamos na sexta-feira. Sexta-feira, para quem é aposentado, milionário ou pode sair mais cedo, chega aqui 5 horas da tarde, ou melhor, quem tem filhos, manda para cá às 4 horas da tarde, tem aula de música. Se eu não me engano, estou ensinando violão. Manda a criançada para cá, isso é para criança mesmo. Tá? Dança israeli, 17h15 no salão. Tá? Canto congregacional, 17h15 com a Carla. Teatro, no sábado de manhã. Não deixe de vir, tá, Ana? É importante. Tá? Quem gosta de teatro, por favor, é com Guga Werkersheim. Então, a gente tem uma oferta de cursos de cultura e enfim, sempre ligado à raiz judaica, muito importante aqui dentro da área. Enfim, então, chega de falar. Vamos falar Shana Tová de novo, o Metuká. Agradecer novamente ao Germano. E Shabbat Shalom. E muito obrigado.